Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10, diz assim a palavra de Deus: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque já para Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, encha o nosso coração dessa alegria, desta esperança. Permita, Senhor, que de fato nós possamos viver este Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, narrado claramente nas Escrituras. Permita, Senhor, em nome de Jesus, que o teu povo seja despertado para viver verdadeiramente a fé em Cristo Jesus. Agradecemos, Senhor Deus, o grande privilégio desse dia, a oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos, Senhor Deus, porque fomos trazidos pelo Espírito Santo do Senhor para receber esta palavra que na eternidade o Senhor preparou para nós. Agora, pois, ó Deus, desperta o teu povo, aviva a tua igreja nestes últimos dias. Permita, Senhor, que nós possamos cumprir cabalmente a vocação para a qual fomos chamados. E nós, especialmente a Igreja Presbiteriana de Cuiabá, possa cumprir cabalmente a vocação para a qual fora chamada e plantada neste local há 99 anos, ó Deus. Em o nome de Jesus, ajuda-nos, abençoa-nos. E agora fala, Senhor, aos nossos corações, por meio da tua palavra, em o nome de Jesus, Senhor nosso e da igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, vocês já sabem, e aqueles que têm acompanhado, essas mensagens ao longo desses domingos. Hoje é a 7ª mensagem, e com ela nós encerraremos a exposição na carta aos Filipenses. Vocês já sabem que essa carta foi escrita por volta do ano 62, quando o apóstolo Paulo estava preso em Roma, e portanto ela é uma das cartas da prisão, né? Junto com ela, o apóstolo Paulo escreveu Colossenses, escreveu Filemon, escreveu também Efésios. Esta carta, de fato, é uma carta de gratidão, não é uma carta essencialmente teológica. O apóstolo Paulo, teologicamente, trata muito pouco nessa carta. Entretanto, tem aqui um dos assuntos mais importantes da teologia, e ele expõe aqui de uma maneira extremamente profunda, que é a respeito dos estados de Cristo, o estado de humilhação, o estado de exaltação, a maneira como Jesus abriu mão da sua glória e pensando em nós, ou pensando naqueles que o Pai escolheu, veio aqui e morreu no nosso lugar. Ele diz isso aqui. Essa carta, embora seja uma carta de gratidão, nela também o apóstolo Paulo exorta, nesse sentido, ele anima, ele desperta os crentes a manterem a unidade, a manterem-se unidos em Cristo Jesus, cumprindo aquilo que o próprio Jesus estabeleceu,
ou seja, proclamando a respeito da fé evangélica. Então ele diz claramente: indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que vocês estão juntos, lutando pela fé evangélica. Aqui nessa carta, o apóstolo Paulo, ele desejava que os filipenses fossem de fato alegres na esperança, que eles fossem unidos na doutrina e corajosos no testemunho, a despeito das adversidades, a despeito das aflições. Então, na carta, essa vai ser a tônica do apóstolo Paulo, o desejo do apóstolo Paulo. Ele queria que, de fato, aqueles irmãos, os filipenses, fossem alegres e cada vez mais alegres na esperança, fossem cada vez mais unidos na doutrina, na teologia, e fossem corajosos, destemidos, ousados no testemunho, a despeito das dificuldades, a despeito das adversidades. Na realidade, o apóstolo Paulo desejava que aqueles seus leitores, os filipenses, que estimavam tanto a cidadania romana, que eles vivessem integralmente aquela cidadania romana, mas de modo digno de Cristo Jesus. Em outras palavras, Paulo estava ensinando para eles que antes deles serem cidadãos romanos e terem orgulho disso, eles agora eram cidadãos do céu, e deveriam viver de modo digno como cidadãos dos céus, ou seja, eles deveriam viver como Jesus viveu, seguindo o exemplo de Jesus. Nós estudamos aqui, no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo trata da alegria, e no primeiro capítulo ele vai dizer que a alegria, a verdadeira alegria, tem como pilar, tem como fundamento a gratidão e a esperança. Ninguém ingrato pode ser alegre. Então, muitas pessoas que estão aí sofrendo, tristes, e estão tendo inclusive uma tristeza profunda na alma, por exemplo, na realidade a causa disso é a ingratidão. O apóstolo Paulo traz aqui na sua carta claramente que um dos pilares da verdadeira alegria é a gratidão. Quanto mais grato você for, mais alegre você será. E ele diz que o segundo pilar desta alegria é a esperança. A esperança principalmente na volta do Senhor Jesus. Por isso, se eu tenho certeza que Jesus vai voltar e espero a volta do Senhor Jesus, a despeito das lutas, a despeito das dificuldades, eu vou ser alegre, porque dentro em breve as trombetas soarão e Jesus retornará. Então, a base da minha alegria, ela não está nas circunstâncias. E aí, o apóstolo Paulo faz uma diferença entre felicidade e alegria. Segundo o apóstolo Paulo, a felicidade tem a ver com as circunstâncias. Entretanto, a alegria não tem a ver com as circunstâncias. Na linguagem do apóstolo Paulo, a felicidade, ela é circunstancial. Entretanto, a alegria é posicional. Ela tem relação com Cristo. Estar em Cristo Jesus é a causa da nossa alegria. O fato de você pertencer a Jesus, o fato de você ter sido alcançado pela graça de Deus, lavado no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro, essa é a razão da sua alegria. Então, independe de ser pobre ou rico, independe de estar com toda a saúde física ou com enfermidade, independe da circunstância, você é alegre porque pertence a Jesus. Essa é a verdade. E você tem a esperança de dentro em breve encontrar com Ele. Dentro em breve, ou você vai encontrar com Ele, ou Ele vem encontrar com você. Essa é a sua esperança. Essa alegria que nós acabamos de cantar aqui, Jorginho trouxe de maneira maravilhosa. Isso é um hino antiguíssimo que eu vi que poucos cantaram, nem se lembra mais. Mas essa alegria ninguém pode roubar, ninguém pode tirar de você. Na realidade, nós podemos perder nesta existência muitas coisas. Nós podemos perder dinheiro, podemos perder posses, podemos perder amizades, decepcionar com isso ou com aquilo outro, mas ninguém pode roubar esta alegria que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Essa é a grande verdade. Ninguém pode roubar. Jesus, quando estava somente com seus discípulos, naquele momento que nós chamamos de ministério particular de Jesus, capítulo 16 de João,
Ele está dando as últimas instruções para os seus discípulos. No capítulo 16, ele vai falar do Consolador, da vinda do Espírito Santo, do Consolador. Mas é muito interessante que ele chega no versículo 22 do capítulo 16 e diz: a vossa alegria ninguém pode tirar. Ele dizendo para eles: vocês vão passar por lutas, vão passar por dificuldades, conforme nós vimos aqui semana passada, com exceção de João, o apóstolo João, todos os outros apóstolos foram martirizados, ou seja, sofreram uma morte terrível, uma morte bárbara, uns foram decapitados, outros cerrados ao meio, outros apedrejados, enfim. Mas ninguém, nada, nenhum governo, nenhuma perseguição pôde roubar a alegria daqueles homens e mulheres. Por quê? Jesus tinha dito: a vossa alegria ninguém pode tirar. O apóstolo Paulo, naquele capítulo poderoso de Romanos, capítulo 8, aquela pérola preciosíssima, ele diz, claramente ele diz lá: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, nem altura, nem profundidade, nem principados, nem potestades, ou seja, nem demônios, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo termina o capítulo 1 dizendo o seguinte: quem tem essa alegria, quem tem essa verdadeira alegria, ele tem uma maneira diferente de viver, uma maneira diferente. Ou seja, essa alegria que é posicional, essa alegria que não tem relação com as circunstâncias, nos faz ver as coisas de maneira diferente, nos faz avaliar as circunstâncias de maneira diferente, e mais do que isso, nos faz viver nesse mundo de maneira diferente. Por isso é que, se você viver integralmente o Evangelho, né, sem abrir a boca, você já vai fazer uma grande diferença. Você já vai gerar um impacto poderosíssimo, porque você vai ser diferente. Dizia John Stott que o poder do Evangelho está na diferença dos crentes. Está na diferença dos crentes. Então, quando você tem essa alegria verdadeira, você vê as coisas de maneira diferente, você avalia as circunstâncias de maneira diferente, você vive de maneira diferente. Um detalhe curioso: quando você tem essa alegria, você analisa o passado olhando para o presente, e você analisa o presente olhando para o futuro, você analisa o futuro olhando para a eternidade. Essa é a vida do crente. Então você não fica aí lambendo as feridas, reclamando disso, daquilo outro, se foi injustiçado ou não, se perdeu isso ou aquilo. Isso não faz a mínima diferença para quem realmente tem esta alegria que não pode ser roubada, que ninguém pode tirar da vida dele, aqui e na eternidade. É isso que ele ensina para nós no capítulo 1. No capítulo 2, nós vimos, Paulo então começa agora a tratar da unidade da igreja. Ele mostra aí no capítulo 2 as causas da desunião, e que no caso aí é o egoísmo, a vanglória e o egocentrismo, ou seja, se isso existir em nós, vai gerar problema para a igreja, diz o apóstolo Paulo. Mas ao mesmo tempo que ele aponta o problema e diz quais são as causas da desunião, aí no capítulo 2, ele vai dizer e vai ensinar o remédio para a unidade da igreja. E aí ele traz claramente que o remédio para a unidade da igreja é a teologia do outro. Ou seja, quando você começar a pensar no outro, quando você começar a pensar no outro, sua família vai melhorar, sua empresa vai melhorar, a igreja vai melhorar. Hoje nós estamos vivendo dias difíceis, onde as pessoas, no geral, não pensam no outro. É por isso que um sujeito saudável entra numa vaga de um deficiente, um sujeito jovem estaciona o carro na vaga de um idoso, porque ele não pensa no outro, e aí gera problema. Um está mais apressado e quer ultrapassar o outro de maneira ilegal, porque quer chegar primeiro que o outro. Não pensa no outro. Isso é causa de divisão, isso é causa de desunião, é causa de problemas. Quando os fariseus quiseram testar o Senhor Jesus, capítulo 19 de Mateus, e perguntaram a Jesus a respeito do divórcio,
foram surpreendidos que, ao invés de falar do divórcio, Jesus falou do casamento. Foram surpreendidos que, ao invés de falar da separação, Jesus falou da união. Não foi assim que o Senhor fez. Desde o início Deus fez: deixará o homem pai e mãe, unirá sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E quando eles insistiram, Jesus diz: Moisés não mandou dar carta de divórcio, ele permitiu. E tem um detalhe: ele permitiu por causa da dureza dos corações. Com certeza um dos cônjuges só está pensando nele, só na felicidade dele, não pensa no outro, não abre mão. E aí não tem casamento que suporta, não tem sociedade que suporta, não tem igreja que consegue ficar de pé, se cada um pensar em si mesmo. Então, nesse caso, lá no capítulo 2, no versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: o segredo é que, de maneira humilde, devemos considerar cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E termina o texto no verso 5 dizendo assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Já na cruz, no Calvário, Jesus olha e diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, pensando no outro, pensando no outro. Então, para resolver o problema, Paulo traz a teologia do outro. No capítulo 3, o apóstolo Paulo continua falando da unidade da igreja. Só que no capítulo 3, observe aí na sua Bíblia, no capítulo 3 ele vai falar da unidade numa perspectiva mais profunda. E interessante, numa perspectiva jamais vista no Novo Testamento até então, com uma profundidade sem igual. Ele vai falar agora que a verdadeira unidade, ela não tem relação, olha um detalhe, ela não tem relação com as atividades da igreja. Então nós podemos fazer muitas festas, mas não serão as festas que farão a nossa igreja ser uma igreja coesa, uma igreja forte, uma igreja unida. Não serão as demais atividades, isso, aquilo, outro. O que vai fazer a igreja ficar forte e as portas do inferno não prevalecer contra ela é a doutrina, a teologia, ser de fato uma doutrina consistente. O apóstolo então traz esse conceito: a base da unidade é a sã doutrina. Por isso é que vocês observam aí no capítulo 3, Paulo muda o tom nesse capítulo 3. Ele se propôs a escrever uma carta de gratidão, de alegria, é considerada a epístola da alegria. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Mas no capítulo 3 ele muda o tom, porque estava começando a acontecer lá na igreja um problema seríssimo, que transcendia as dificuldades, transcendia as lutas, a carência, até mesmo a deficiência. Era um perigo sério que estava no cerne e que iria de fato acabar com a unidade da igreja. Era a heresia. E no caso aqui, a heresia pregada pelos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram prosélitos, ou seja, estrangeiros que tinham largado os seus deuses e se convertido ao judaísmo, e agora do judaísmo ao cristianismo, e pregavam na igreja uma volta ao judaísmo. O apóstolo Paulo, de maneira veemente, dura, ele chama esses hereges, o texto vai dizer claramente, ele chama esses hereges de cães, com desprezo, chama de maus obreiros, chama de falsos crentes, ele chama aí falsa circuncisão, ou seja, eles eram apenas mutilados na carne, mas o coração estava longe de Deus. Então Paulo traz um conceito que a base da unidade não são as nossas atividades, um coral bonito que vai fazer a igreja ser unida, né? Um louvor fantástico de pessoas maravilhosas que vai fazer a igreja ser unida, isso, aquilo, outro, uma comunidade bonita, né? Não. É a doutrina, é a palavra.
Uma das marcas da igreja verdadeira, Calvino já dizia isso. Quer saber se a igreja é verdadeira? Observe se lá se prega verdadeiramente a palavra de Deus. Se tem palavra lá, é uma igreja verdadeira. Mas você vai numa igreja que fica lá 50 minutos, 1 hora, falando de dinheiro, disso, daquilo, outro, e os caras são criativos, cada vez inventam uma coisa mais. Essa semana eu vi uma que realmente eu parei e orei ao Senhor, tenha misericórdia, meu Deus. O sujeito arranjou uma túnica e mandou o povo colocar digital na túnica, assim, né? E prometeu que ele vai a Israel e vai entrar no Rio Jordão com aquela túnica. E todo mundo que botou a digital ali vai receber uma bênção por causa das águas do Rio Jordão. Mas cada digital daquela é 500, 300 reais. Meus irmãos, que pobreza de espírito. A Bíblia não ensina isso. Não ensina isso. Na realidade, Deus não trata dessa maneira os que fazem parte da aliança. Não. Mas é a doutrina. Precisamos da doutrina. Por isso que para nós aqui na nossa igreja, os pequenos grupos de discipulado, de estudo da Bíblia são muito caros para nós, são muito importantes. Se você ainda não entrou, trata de entrar, certo? Trata de entrar, porque se você não é um missionário, vai se tornar um campo missionário daqui a pouco. Vai chegar alguém com heresia dessa e convencer o seu coração. Isso que vai dar segurança para nós. Na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora do fogo, o que vai ser preservado é o ouro verdadeiro. Então, para nós, a perseguição, etc. e tal, não é problema. O fogo não é problema para nós. Para nós, ele é solução, porque ele vai queimar toda a escória, tudo aquilo que não presta, e vai sobrar o metal puro, precioso. Então é isso que nós temos que fazer. No capítulo 3, aqueles hereges, no caso aqui os judaizantes, estavam atacando mortalmente a doutrina da justificação pela fé. Ou seja, a maneira como aqueles hereges falavam na igreja, eles estavam não só minimizando a pessoa de Cristo, mas a obra de Cristo. A obra de Cristo. E é o que está acontecendo hoje. O que está acontecendo hoje, um monte de grupos aí que na realidade são judaizantes, estão minimizando a obra de Cristo, ao ponto de você precisar dar 300 reais, botar digital numa toga, para o sujeito ir lá no rio, entrar e você ser abençoado. Onde está a obra de Cristo? Onde está a suficiência da obra de Cristo? Devemos estar atentos. É isso que ele ensina para nós, aí nesse capítulo 3. No capítulo 4, observe comigo, né, o apóstolo Paulo, ele divide esse capítulo em 2 partes, por isso que eu fiz 2 sermões aí. Na primeira parte, até o versículo 9, ele vai falar, ele vai trazer à tona novamente assuntos maravilhosos que ele já tinha introduzido na carta. E aí ele vai falar, e usa 3 verbos, né, 3 ordens, ele vai dar 3 mandamentos de maneira bem clara. Ele vai dizer assim: sejam firmes, pensem concordemente, alegrem-se no Senhor. 3 verbos: sejam firmes, pensem concordemente, alegrem-se no Senhor. Paulo traz de volta o assunto da firmeza em Cristo Jesus. Ele traz de volta o assunto da unidade e o assunto da alegria. Agora é interessante, e vocês observaram isso já, após cada verbo desse, cada mandamento desse, aparece a mesma expressão: no Senhor. E com isso Paulo está dizendo que ninguém consegue cumprir esses 3 mandamentos se não estiver no Senhor. Então ele diz: sejam firmes no Senhor, pensem concordemente no Senhor, alegrem-se no Senhor.
Então não existe firmeza fora de Cristo, não existe unidade, não tem jeito de nós pensarmos concordemente se não for em Cristo Jesus, se o Espírito Santo não for o árbitro entre nós, se não for, não tem jeito, naturalmente nós vamos pensar diferente, agir diferente, e daqui a pouco isso vai virar uma verdadeira torre de Babel, mas só em Cristo é que nós conseguimos pensar concordemente. Então obedecer esse mandamento de pensar concordemente só é possível se estivermos em Cristo. E como ele já tinha dito no primeiro capítulo, alegrem-se, outra vez digo, alegrai-vos, ele diz, no Senhor. Então, de fato, queridos irmãos, não existe alegria fora de Cristo, não existe, não existe. Você pode ter até prazer num monte de coisas, você tem dinheiro e pode ter prazer num monte de coisa, mas não tem alegria verdadeira, não tem. Por isso que é comum, e agora nesse mês que se falou muito de suicídio, de tudo, é comum astros, pessoas, artistas, pessoas famosas, pessoas da mídia, pessoas que juntam multidões e de repente suicidarem. Tinha de tudo. No entanto, eram tristes, solitários. Por quê? Porque existe dentro do homem natural, como dizia Agostinho, um vazio do tamanho de Deus. Só Deus pode preenchê-lo. Só Deus. Seu dinheiro não vai preencher esse vazio. Orgias, mulheres, homens, isso, aquilo outro, não vai preencher esse vazio. Não vai. Sua religiosidade não vai preencher esse vazio, também não. Só Jesus Cristo. Por isso que o mandamento é seguido da expressão, no Senhor. E aí, nessa primeira parte, o apóstolo Paulo diz que a vida cristã, ela tem que ser diferente. A carta inteira, ele está dizendo para os filipenses que eles deveriam viver a cidadania romana deles de maneira digna do Senhor. Então, eles seriam cidadãos romanos diferentes. Nós somos cidadãos brasileiros, mas temos que ser diferentes. E ele vai dizer o que caracteriza a vida cristã. A vida cristã. O que caracteriza a vida cristã? Primeiro, a alegria, a despeito das circunstâncias. Segundo, a moderação. Então, não tem lugar nenhum na Bíblia que proíbe ser rico. Não. Entretanto, mesmo o rico precisa ser moderado. Não pode ser exibido, não pode ser egoísta, não pode ser qualquer outro sentimento ruim, negativo. Não, tem que ser moderado. Outra característica, dependência de Deus. Dependência de Deus. Né? Em tudo seja conhecida diante do Senhor, pela súplica, oração, as vossas necessidades, com ações de graça, ele diz aí. Depois ele fala que uma das características também da vida cristã é ter a mente de Cristo. Agora, como é que você quer viver a vida cristã falando palavrão, falando gírias, isso, aquilo, outro, etc. Como é que você quer viver a vida cristã, né, se comportando como um mundano? Não, a vida cristã tem que parecer com Cristo. Então nós temos que ter a mente de Cristo. Aí ele diz, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é agradável, isso que ocupe o vosso pensamento. Então, o apóstolo Paulo já tinha escrito aos Efésios, ele diz, toda chocarrice, todas as palavras torpes, tudo aquilo que, né, esteja longe, nem sequer nomeie entre vós. Então, se você está num grupo que é acostumado a falar isso, aquilo outro, sai de perto. Faça isso. Característica da nossa vida. E aí caminhamos para o final, segunda metade do capítulo 4, versículo 10 até o 23, que nós lemos hoje. O apóstolo traz agora, para encerrar sua carta, ele traz o assunto da gratidão de novo. Então, vocês observaram que agora no final, ele já tinha feito o que tinha que fazer, e agora ele vai agradecer pessoalmente. Pessoalmente. Aquela igreja que cuidava dele. Noutra ocasião, 2 vezes já tinha suprido as suas necessidades. E agora, estava preso em Roma e a igreja resolveu novamente suprir as suas necessidades. E ele agora, do versículo 10 até o 23, ele vai agradecer.
Só que tem um detalhe, nesse encerramento, o apóstolo Paulo traz um conceito maravilhoso de gratidão. Lá atrás, ele trouxe um conceito de alegria, e diz que a alegria está fundamentada na gratidão e na esperança. Agora ele vai trazer o conceito de gratidão. Gratidão. Em que a gratidão tem que estar fundamentada? Primeiro, no contentamento. Contentamento. Ninguém que não viva, não experimente, ou não aprendeu, ou não esteja aprendendo a viver o dom do contentamento, vai ser grato. Não vai. Não vai. Por quê? Porque alguém já disse que as necessidades, elas são um saco sem fundo. Então, se você não aprender o dom do contentamento, você não vai ser grato. Não vai ser grato. Você ganha 1 milhão e acha que para ser feliz precisa de 2. E aí não agradece 1 milhão, vai querer 2. Né? Você tem um carro, arranja um outro mais bonito. Né? E não vai ser grato porque você acha que tem que ter um outro mais moderno ainda do que aquele. E assim sucessivamente. Aqui o apóstolo Paulo vai dizer para nós que a verdadeira gratidão tem que estar fundamentada no contentamento. Olha o que ele diz aí, marque na sua Bíblia, né? Versículo 11, vou ler esses versículos aqui do 11 ao 13 na versão internacional. Diz assim: não estou dizendo isto porque esteja necessitado. Olha aí o texto e marque na sua Bíblia. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Verso 12, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Olha o verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. O versículo 13, na linguagem de hoje, diz assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Olha que coisa maravilhosa. Palavra que Paulo vai usar para contentamento aqui. Essa palavra era muito cara para uma filosofia que já existia na época do apóstolo Paulo. Na época do apóstolo Paulo já existia uma filosofia chamada estoicismo, né? Que surgiu cerca de 300 anos antes de Cristo. E a palavra que era muito cara para eles, né? Autarquês, significa autossuficiência. Essa filosofia ensina que a pessoa, para ser autossuficiente, ela tem que aprender a dominar suas emoções, seus sentimentos, seus desejos. E ela vai fazendo isso, e quando ela dominar isso, ela vai se tornar autossuficiente. Quando ela dominar esses desejos, quando ela dominar isto que a filosofia chama de vícios, o homem então será verdadeiramente feliz. Mas isso depende só dele. A filosofia ensina assim. Paulo usa essa palavra, creio que até propositalmente, para dizer sim, que ele se sentia autossuficiente, ou seja, com suficiência de tudo que ele precisava. Só que esta suficiência, segundo o apóstolo Paulo, não vinha dele, nem da capacidade dele, mas de Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece, naquele que me fortalece, naquele que me capacita para suportar as situações adversas. Agora, olha bem e marque aí na sua Bíblia, ele diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso significa que teve um tempo que ele não sabia, não é isso? Se ele aprendeu, uma época ele não sabia disso, e de fato não sabia mesmo, porque a filosofia não preenche esse vazio. Ninguém fora de Cristo vai ser de fato autossuficiente. Essa suficiência, ela vem de Cristo. Então, na realidade, embora Paulo estivesse usando uma palavra comum à filosofia estoicista, existe aqui uma diferença intransponível entre Paulo e os estoicos. Na realidade, um estoico diria assim: aprenderei o contentamento
tanto por um ato deliberado da minha própria vontade. Paulo disse o contrário: tudo posso naquele que me fortalece. O estoico era autossuficiente, ou sentia, ou achava que era autossuficiente, dependendo dos seus esforços. O apóstolo Paulo diz que a sua suficiência vinha de Deus. Então existe uma diferença muito grande. Há mais de 100 anos atrás, exatamente em 1860, Charles Spurgeon, em março de 1860, pregou um sermão nesse texto. E no seu sermão, naquela época, Spurgeon disse o seguinte, que o contentamento é uma das flores dos céus, e não crescerá por natureza, ou seja, naturalmente, somente por causa da nova natureza. Então, observe bem, sem Cristo, nenhum homem vai experimentar o verdadeiro contentamento. O contentamento só é possível para aqueles que nasceram de novo, para a nova natureza. Quem não nascer de novo não vai ter esse contentamento. Por isso é que o homem sem Cristo, ele é um saco sem fundo. Dentro dele tem um vazio do tamanho de Deus. Do tamanho de Deus. Ele não tem contentamento. Spurgeon dizia que, naturalmente, esse contentamento ele não surge naturalmente. Ele tem que ser cultivado e ele tem que ser cuidado. Paulo diz que aprendeu. Significa que uma época ele não sabia, mas agora, em Cristo, ele tinha aprendido. Aprendido. Isso aqui tem um ensinamento fantástico para nós, irmãos. Fantástico. Ele diz, eu aprendi a viver contente em toda situação, honrado, humilhado, tendo o que comer, não tendo o que comer. Então, observe bem que não existia, agora, depois que ele aprendeu isso, não existia murmuração nos lábios do apóstolo Paulo. Não existia. Então, se Deus te colocou aqui, é propósito de Deus que você seja fiel a Ele aqui. Eu gostaria de morar em Dubai com tudo pago. Deus me colocou em Cuiabá. Gostaria de ir para a Finlândia, para isso, para aquilo outro. Aprenda a viver contente. Aprenda o contentamento. Dê glórias ao Senhor. Porque se você não aprender isso, na essência, é uma das indicações que você ainda não nasceu de novo. Você ainda está comportando como um homem natural. E esta flor, como dizia Spurgeon, que é uma flor do céu, ela só nasce, ela só pode ser cultivada no ambiente da nova natureza. No ambiente da velha natureza não tem jeito de cultivar a flor do contentamento, o dom do contentamento, não tem jeito, não tem. O estoicismo fracassou porque as suas raízes estavam no homem natural. O cristianismo triunfou porque as suas raízes estão em Deus, que governa a vida do homem nascido de novo, do homem espiritual. Então eu sei que nessa terra tudo vai passar rapidamente. Tudo. O único salmo que Moisés escreveu, um dos maiores escritores da Bíblia, escreveu um salmo, Salmo 90. Ele diz que tudo passa rapidamente, nós voamos como breve pensamento. Mas de eternidade a eternidade, Deus é Deus. Então, se você tem muito, aprenda a ter contentamento. Quem tem muito não deve ter sobra. Quem tem falta não deve ter necessidade. Mas aprenda o contentamento. Nem todas as flores do jardim são iguais. Mas Deus colocou todas elas ali. E cada uma tem uma beleza e cada uma tem um propósito. O fato de Deus não ter te dado dinheiro, isso, aquilo, outro, uma posição, e colocou você morando lá no melhor e mais bonito condomínio de Cuiabá,
não significa que você é menos importante para Deus, que você tem menos valor para Deus, ou que Deus não considera você. Nada disso. E tudo isso que a gente vê aí fora, da chamada teologia da prosperidade, as pessoas prometendo isso, se você se converter, você vai ter mais um carro, você vai ter mais aquilo. Isso, na realidade, não tem referência na Bíblia, porque quando a gente lê Hebreus capítulo 11, que mostra 16 pessoas lá que são chamados de heróis da fé, na realidade, a Bíblia diz que eles passaram por escárnio, passaram por dificuldades, por lutas, passaram necessidades terríveis, foram perseguidos, e a Bíblia diz que eles fazem parte da galeria dos heróis da fé. Outra coisa curiosa, as 2 multiplicações de pães que nós temos na Bíblia, Jesus não fez aquelas multiplicações para os seus discípulos, ele fez para os de fora. Então, a gente vê claramente que milagres assim, e poderosos, e manifestações maravilhosas foram feitas para os de fora, para que eles pudessem crer, não foram feitos para nós, porque a nossa vida aqui, o nosso ministério aqui é pensando no outro e não em nós mesmos. Nós somos instrumentos do Senhor para buscar aqueles que ainda estão lá longe. A nós foi confiada a missão do chamado geral. Então nós nos sacrificamos por eles. É isso que o apóstolo Paulo disse e fez. É isso que Jesus, sendo rico, se fez pobre por nós. Então ele termina esse texto dizendo para nós que, de fato, a gratidão que realmente vai chegar diante do trono do Senhor, aquela gratidão que agrada a Deus, é a gratidão que está fundamentada no contentamento. Você agradecer por agradecer, né? De repente eu te dou um presente, você nem gostou dele, mas muito obrigado. Essa gratidão não valeu nada. Agora, se você agradece realmente com contentamento, essa chega ao trono de graça e de glória. Segundo, e para encerrar, segundo o apóstolo Paulo, a gratidão tem que estar sob o pilar do contentamento. E a gratidão precisa estar sobre o pilar da convicção. Põe isso no seu coração. Se você não tiver convicção, você não vai agradecer, não vai ser agradecido. A convicção aqui, se vocês observarem claramente nos versículos 13 e 19. Versículo 13, ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Então, uma oração que eu faço todos os dias, e que vocês podem fazer também, eu sempre oro assim: Senhor, me fortaleça com a força do seu poder. Porque se não for assim, eu não vou vencer. Eu não tenho forças. Então eu peço para o Senhor me fortalecer com a força do poder dele. Isso é convicção. Eu sei que Deus é poderoso e ele pode me fortalecer. Verso 19, olha que texto bonito. Depois de agradecer os filipenses e tudo, o apóstolo Paulo diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Isso é convicção. É convicção. Irmãos, olha aqui para mim. Tudo que vocês realmente precisam, Deus vai suprir. Se Deus não te der determinada coisa, é porque você não precisa daquilo. É porque aquilo não é e não será útil para você. Não faz parte do plano dele para a sua vida. Então descanse no Senhor, porque Ele sabe. Ele sabe. A Bíblia diz claramente: entra no teu quarto e pede ao Senhor. Teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Ele sabe tudo que nós precisamos. A Bíblia diz que antes de nós mesmos, antes dos pensamentos chegarem à nossa mente, antes das palavras chegarem à nossa língua, Deus as conhece. Deus as conhece. Então o que você precisa, Ele te supre. De repente você está aí revoltado com Deus, etc., porque Ele não te deu isso, aquilo outro, etc., tal, e achando que Deus esqueceu de você. Ele não esqueceu de você, Ele não te abandonou. Você não recebeu aquilo porque aquilo não faz parte do plano dele para a sua vida. Você não precisa daquilo na essência. Você está reclamando a Deus aí,
porque Ele não te deu um carro novo, você não precisa daquele carro. E se você pudesse ver um filme, digamos assim, do que aquilo aconteceria, do que aconteceria se você recebesse aquilo, de repente aquele carro novo você ia bater e ia morrer. E Deus não te deu. Então não fique reclamando daquilo que você não tem. Agradeça o que você tem. Isso é contentamento. Agradeça o que você tem. A Bíblia diz: sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Tem irmãos nossos que não fez nenhuma refeição hoje, espalhado por esse mundo. Tem irmãos nossos que estão agora presos por causa do Evangelho de Cristo. Tem irmãos nossos que nesse exato momento estão sofrendo, apanhando, etc., por causa do Evangelho de Cristo. E às vezes você aqui reclamando por causa de uma dor de cabeça, disso, daquilo outro, ou de um câncer, ou de qualquer outra coisa. Não reclame não, porque esse corpo aqui não verá a glória do Senhor. Esse não pode. Esse vai voltar ao pó. Esse já nasceu doente, já nasceu em pecado. Então não precisa ficar preocupado com isso, que não tem conserto para ele aqui nessa existência, não tem conserto para ele. Não tem. Você pode ir nos melhores médicos, aonde você quiser. Não tem. Somente quando Jesus voltar, não abrir e piscar de olhos, ele será transformado. Essa é a verdade. Então, a gratidão, ela está baseada no contentamento, está baseada na convicção. Convicção. Eu quero encerrar o nosso texto. Observe bem que o apóstolo Paulo, ele vai dizer claramente aí, no versículo 17, eu quero encerrar trazendo esse detalhe que está nas entrelinhas aqui no 17. Não que eu procure donativo, mas para que realmente, o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Aqui o apóstolo Paulo está falando de um assunto que está nas entrelinhas, né? O apóstolo Paulo está dizendo assim, o que vocês estão fazendo para mim aumenta o crédito de vocês nos céus. É isso que ele está dizendo. Ele está falando de generosidade. Quando você enfia a mão no bolso e realmente contribui com alegria para a obra de Cristo, verdadeiramente, não vai atrás aí desse monte de coisa que tem, mas você tem prazer em usar tudo aquilo que Deus está te dando aqui para a obra dele mesmo. Diz lá, né? O vosso crédito aumenta. Então, o apóstolo Paulo estava dizendo para os filipenses: o que vocês estão fazendo por mim, associando comigo nessa obra missionária, na realidade, é bênção para vocês. É bênção para vocês. É isso que ele está dizendo. Portanto, meus queridos irmãos, segundo o apóstolo, não importa o que aconteça, nós devemos permanecer até o fim, alegres na esperança, unidos na doutrina e corajosos no testemunho. Juntos, alegres na esperança, unidos na doutrina e corajosos no testemunho. Independente do que acontecer, não importa o que aconteça, permaneçamos alegres na esperança, unidos na doutrina, corajosos no testemunho. Todos juntos, alegres na esperança, unidos na doutrina, corajosos no testemunho. Que Deus te abençoe. Feche os seus olhos e agradeça ao Senhor.